livro de ouro, um anjo Moroni trouxe esta revelação para Joseph Smith, e tem gente que acredita nessa besteira. Tem gente, quantos mormons existem? Há um estado nos Estados Unidos que a maioria dele é mormon. É uma confusão que fazem. Por quê? Não conhecem as Escrituras. Não confrontam a verdade, não confrontam aqueles preceitos falsos, heréticos, com as Escrituras. Na parábola do semeador, Jesus ensinou que é Satanás quem tira a palavra semeada nos corações humanos. Essa é uma estratégia de Satanás. A semente cai e a pessoa não entende, ele tira. A semente não germina. Jesus disse isto na parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus, mas o diabo tira porque a pessoa não compreendeu. Vimos então que na parábola do semeador Jesus ensinou isto. Prosseguindo, na parábola do joio e do trigo, o perigo está no meio do campo do Senhor. O inimigo que semeou é o diabo. Nós vamos ver aqui que Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Ele disse que num campo um senhor mandou semear o trigo. Preparou o campo, arou a terra e o trigo foi lançado e germinou e cresceu. Mas de noite veio o inimigo e semeou o joio. O joio é bem parecido com o trigo. Cresce igual o trigo. A folha tem a mesma cor, o caule é do mesmo jeito e a espiga é bem parecida. Mas quando o joio amadurece, ele permanece de pé. E quando o trigo amadurece, ele tomba a sua haste. É na hora dos frutos é que se conhece o que é joio e o que é trigo. O joio, Jesus disse que são os filhos do diabo e o trigo são os filhos de Deus. No meio da igreja, do povo de Deus, assentado ao nosso lado, cantando conosco, tomando a nossa mão na hora que a gente vai orar junto, tem filhos do diabo, semeados no meio do trigo. Mas no dia da consumação dos séculos, os anjos virão e recolherão o trigo para o celeiro e o joio para o fogo. As armadilhas dos prodígios do poder da prosperidade. Muitas vezes nós achamos que o inimigo vai atacar, vai tentar na hora da falta, apenas no deserto, mas muitas vezes a tentação maior vem na prosperidade. Quando a pessoa tem muito, tem abundância, eu estou bem, eu tenho tudo, eu não preciso, e deixa de ir à igreja, e deixa de ler a Bíblia, e deixa de buscar a Deus. Nós vamos ver que este é o poder da maldade, é o poder da ilusão através da prosperidade. Então, há muitas pessoas que pensam que abençoados são aqueles que são ricos, têm muitos bens, eles são abençoados. E o outro que está no deserto que é amaldiçoado, que Deus não está com ele. Mentira do diabo. Nós vamos ver que o inimigo ele ilude as pessoas com a prosperidade, com o ter muito e oferece, e ele ofereceu a Jesus. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O poder de Satanás se faz presente na falsidade. O que é real pode ser falsificado, seja dinheiro, pinturas ou assinaturas. O diabo também falsifica os dons do Espírito, especialmente os dons de línguas e de cura. Nós vemos isto muito nestes terreiros de macumba, de feitiçaria, de espiritismo. Nós vemos muito dons de línguas malignas, satânicas e dons de cura. Porque o inimigo ele tenta imitar a Deus. Ele tenta imitar a palavra de Deus. É o que ele pode fazer, imitar. Ele não consegue imitar o amor. Porque ele é falso, porque ele é mau, porque o coração dele é perverso. Ele ilude, ele põe uma capa de ovelha, mas ele tem o rabo, o cheiro, a boca de lobo. E não tem jeito. Ele vai mostrar as suas garras. Os milagres nem sempre são operações gloriosas de Deus, a despeito da compreensão popular.
Paulo profetiza acerca da vinda do iníquo. Há muitas pessoas que têm como a prova de espiritualidade de uma pessoa os dons espirituais. Se aquela pessoa tem o dom de cura, ela é espiritual. Se ele fala em línguas e tem o dom de cura, opera milagres, então ele é um homem espiritual. Mas o diabo opera milagres. Não é este o parâmetro para a espiritualidade de alguém, mas o parâmetro, o padrão, o nível para se medir a espiritualidade de alguém está nos frutos, no fruto do Espírito naquela vida. Amor, alegria, bondade, paciência, domínio próprio, a fé. O fruto do Espírito é que vai ser o parâmetro de espiritualidade. Quem lembraria aos cristãos que a prosperidade é uma ameaça mais perigosa do que as provações calamitosas que Jó enfrentou? Quando a pessoa está passando por dificuldade, geralmente ela busca a Deus, ela clama. Jó orou, Jó pediu a Deus que Deus viesse, que Deus estivesse a seu lado, em seu favor, lutasse por ele. Quando as pessoas estão passando dificuldades, elas têm o coração mais aberto. Hoje, as nações do primeiro mundo são as que estão mais distantes de Deus. Os países onde há mais dinheiro, onde a renda per capita é mais elevada, onde as pessoas têm alto nível cultural, intelectual, um nível socioeconômico é bem elevado, na Europa, Suíça, Suécia, eles estão com o evangelho totalmente frio, mas é onde há maior número de suicídios, onde as pessoas são tristes, deprimidas, onde há maior número de homossexuais, tanto homens quanto mulheres. Por quê? Um engano de que estão bem, de que não precisam de Deus. Como a Bíblia descreve a vitória de Cristo? Nós vamos ver que não precisamos ter medo. Nessa batalha, você pode vestir a armadura e pode gritar e por cima do inimigo com a espada do Senhor. A vitória é certa. A Bíblia nos diz, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando estamos sujeitos ao Senhor, quando deixamos Deus nos guiar, Deus nos conduzir, não tem para o diabo. Ele tem de fugir, correr, porque ele vai ser decepado, ele vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Então, nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre a vitória de Jesus, porque em Jesus é que está a nossa vitória. Satanás vive atualmente em agonia, como uma cobra cuja cabeça foi pisada. Satanás, a antiga serpente, foi expulso, deposto, foi lançado fora. É muito importante que cada crente tenha a noção, tenha o entendimento desta verdade. É muito importante sabermos que Satanás, aquele querubim da guarda que pecou e que foi expulso dos céus com 1/3 dos anjos, ele já foi julgado, ele já foi vencido, ele já foi condenado. Quando Jesus veio e começava a expulsar os demônios, eles ficavam tremendo e diziam: Jesus, não nos atormentes, não nos mande ainda para o abismo. Não chegou ainda o nosso tempo. Por quê? Porque toda a autoridade está sobre Jesus. Se você tem alguma dúvida da palavra de Deus, esta dúvida acaba diante da guerra contra Satanás. Porque ao nome de Jesus ele tem de sair, ele tem de obedecer, ele tem de dobrar os seus joelhos, porque Jesus o venceu na cruz, esmagou a cabeça da serpente. Como o homem, Jesus venceu Satanás. Como o homem, Jesus venceu ali na cruz. Como Deus, ele nos conduz ao Pai. A figura de uma serpente cuja cabeça está esmagada nos ensina que enfrentamos inimigos já derrotados. Você tem de imaginar que já aconteceu o julgamento. O réu já esteve na sua cadeira, o juiz já decretou a sentença e o juiz disse: inferno para você, destruição, tormento. Muitas pessoas acham que o inferno é um lugar de fogo, de tormento e que o diabo e seus anjos vão estar ali com seus tridentes torturando as pessoas.
Não, não, não. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Eles serão atormentados. No livro de Isaías está escrito que as pessoas que forem para o inferno e virem ali Satanás e seus demônios sofrendo com eles vão dizer: eras tu quem perturbavas as nações? Eras tu quem fazia toda aquela confusão na terra e que nos levava ao engano? E estás aqui na mesma condenação? Ele já foi julgado. Sua cabeça está esmagada. O Senhor diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que coisa tremenda esse texto, esta orientação do Senhor. O Senhor está dizendo: olha, não queixe de nada. Não fique achando nada ruim nem difícil. Não haja contenda, briga entre vocês no seu coração. Mas vocês devem ser irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis. Como podemos ser inculpáveis? Inculpável é aquela pessoa que não erra, não falhou, mas os nossos pecados foram pagos ali na cruz por Jesus. Nos tornamos inculpáveis em Cristo. Nosso pecado é perdoado. Cada pecado confessado é perdoado e deve ser abandonado. É isso que o Senhor diz, que nós devemos brilhar como astros, como luzeiros, aqui no mundo, inculpáveis. No mundo antigo, quando havia uma guerra entre povos inimigos, as cidades do povo derrotado eram despojadas, isto é, seus bens, armas, gado, mulheres e crianças eram levados pelos soldados vencedores. Quando um império vencia uma cidade, eles despojavam, eles tiravam tudo, eles levavam como despojos todos os tesouros daquele lugar. E nós vamos ver que na guerra espiritual contra Satanás, ele foi despojado. Um exemplo bem conhecido é o do despojamento de Sodoma e Gomorra pela Liga dos Reis comandados por Quedorlaomer. Eram 5 reis lutando contra 4. 5 reis que vieram lá da região do Iraque, lá da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. 5 reis marcharam até o sul, até a Palestina, até Sodoma e Gomorra, e levaram Ló cativo, levaram os bens da cidade. E então Abraão vai com seus soldados ao encontro deles e toma de volta tudo e traz de novo. Satanás usurpou, Satanás roubou, Satanás veio e despojou o homem, tirou a alegria de viver, tirou a paz, tirou a inocência, tirou a pureza. E então Jesus veio e esmagou e destruiu o poder do mal. E Jesus então toma de volta aquilo que o inimigo tinha levado. Ele toma e ele nos entrega, ele nos devolve, ele nos dá a vida. Nas guerras romanas, os prisioneiros eram amarrados às carruagens ou cavalos dos vencedores e expostos ao desprezo público durante a procissão de triunfo que esperava os generais vencedores em suas cidades. Então, Roma fazia isto. Levava os generais inimigos, levavam-nos com vitupério, com vergonha, amarrados nas carruagens, mostrando como um troféu de guerra. E a tristeza, a humilhação daqueles homens. Muitos, quando perdiam a guerra, eles preferiam a morte, preferiam morrer do que aquela humilhação toda. E Jesus disse com relação à batalha com o inimigo: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Disse Jesus: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, enquanto tendes a luz. Crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Satanás está nas trevas, vive nas trevas, é engano, é mentira. Hoje vemos as crianças sendo enganadas.
As crianças assistindo filmes horríveis de monstros com um olho só, com 3 pés, aqueles seres horrorosos parecendo demônios. E elas acham bonitinho, e elas acham engraçadinho. O feio fica bonito, o mal fica bonzinho. Então vamos dizer assim, aqueles heróis do mal passam a ser bons. Os irmãos Metralha, as bruxas, ficam boazinhas. O Brasinha, que é um diabinho, o Gasparzinho, que é um fantasminha, tudo legal, tudo bonitinho, tudo fora os outros hoje, que eu estou por fora dos desenhos animados hoje, mostrando magia, mostrando mentira. E nós sabemos que Jesus despojou, que Jesus humilhou, arrancou toda aquela farsa e mostrou que o inimigo está vencido. Ele já foi julgado, ele já foi condenado, ele está só esperando o tempo da sua sentença ser cumprida. Em João 12, 14 e 16, percebemos que a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus são momentos decisivos da vitória de Deus sobre as trevas. Quando Jesus morreu, ele venceu o pecado. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo para nos dar vitória, para nos dar uma vida limpa, uma vida bonita, uma vida que podemos viver em vitória, em paz, em alegria, uma vida sobrenatural no poder do Espírito Santo. A vitória contra as trevas está em Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou e ele subiu aos céus. No capítulo 12, Jesus revela que com sua morte e glorificação é chegada a hora, é chegado o momento da expulsão do príncipe deste mundo. A mensagem de Jesus, a primeira mensagem foi: chegou o reino de Deus. Não é preciso ter mais medo do reino das trevas, não é preciso mais tremer por causa do mal. Chegou a luz e a luz espanca as trevas. Eu fico triste quando vejo crentes com medo de macumba, de feitiçaria. Sobre o povo de Deus não vale encantamento. Mas eu não posso ter brechas na minha vida. As brechas, a serpente entra por ela. Eu tenho de ter a minha vida limpa na presença do Senhor. A passagem de Hebreus 2,14 afirma que Cristo, através da morte, destruiu o diabo. O verbo destruir, cartagel, significa tornar algo ineficaz, anular, cancelar, destruir, abolir, dar um fim a alguma coisa. O texto bíblico, Hebreus 2, diz que Cristo destruiu o diabo. Destruiu, acabou, anulou, tornou ineficaz, cancelou, aboliu, deu fim. É preciso que cada crente compreenda esta verdade, que a obra de Jesus ali na cruz venceu Satanás, venceu a maldição, venceu o pecado, venceu a morte. E nós morremos com Cristo. O velho homem morreu, não há mais condenação, morremos com Cristo ali na cruz. E ressurgimos com Cristo para uma nova vida. É preciso ter a consciência, como Paulo escreve aos Efésios, de que em Cristo somos mais do que vencedores. É preciso ter a consciência de que estamos assentados com Cristo nas regiões celestes e as potestades do mal estão abaixo dos nossos pés. O Senhor Jesus chama o diabo de assassino. De que forma o diabo causa a morte? Tentando as pessoas ao pecado, pois o salário do pecado é a morte. Quando o diabo consegue fazer você pecar, ele consegue a separação. Morte é separação. Separação de Deus. O pecado consumado gera a morte. Quando você diz não à tentação, o Espírito Santo sobre a sua vida traz vitória. Experimentamos a vitória, a vida. Por isso é importante saber que o inimigo é tentador, mas Jesus é vencedor. Vencedor para sempre. Então, no finalzinho, vamos ver aqui o ataque e a defesa do cristão. De acordo com Marcos,
capítulo 3, de 26 a 27. Nós vamos ver que o cristão ele tem de ter ataque e tem de ter a sua defesa. Vamos ver então, primeiro, Efésios 4, 27, não dar lugar ao diabo. Segundo, reivindicar a união com Cristo. Terceiro, vestir toda a armadura de Deus. Em Efésios 4, quando nos diz, não deis lugar ao diabo, Paulo está falando sobre a ira. A ira é um momento quando a pessoa, se ela alimentar a ira, ela vai ficando com raiva, ela é capaz de quebrar tudo à sua frente, é capaz de falar palavras terríveis, ela é capaz de quebrar as coisas, ela é capaz de matar e de morrer. Não deis lugar à ira, não deis lugar ao diabo. Reivindicar a união com Cristo. Quando nós lembramos que estamos ligados a Cristo, então nós nascemos de novo, nós vivemos para Ele, queremos a sua vontade e devemos vestir a armadura de Deus. Leia com carinho estes textos, deixe o Espírito Santo te ensinar, te falar sobre estas armas poderosas contra o mal. Resistir ao diabo, 1 Pedro 5,9, requer mais do que proteção. O eficiente manejo da espada do Espírito torna vulnerável o inimigo. Paulo diz para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Saber manejar a espada. Nós temos de dar golpes, contra-golpes, defesa e ataque com a espada. Saber manejar. Você conhece bem a Bíblia? Precisa conhecê-la, estudá-la e se alimentar dela. Acolher a palavra de Cristo e assegurar que ela seja ricamente implantada em nós. Colossenses 3,16, este é o segredo da vitória. Quando a palavra de Deus está habitando em nós, está dentro de nós, o segredo da vitória é este. Quando sabemos que Cristo, que é a nossa vida, Cristo, que é a própria palavra, está plantado, arraigado dentro de nós, então nós sabemos que o inimigo já está vencido. Sabemos que a vitória está garantida no Senhor, então não tem vez para o inimigo. O inimigo ele pode tentar, pode acusar, enganar, mas quando estamos firmados na palavra, não caímos na sua tentação. Jesus disse, ou Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Conhecer a palavra de Deus não é apenas a letra, não é saber de cor o Salmo 91, não é abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar na prateleira ou deixar na mesa do escritório, mas é viver esta verdade. É importante sabermos que a nossa vitória está em Cristo. Quem está vestido de Cristo, ele está vestido da luz. E a luz espanca as trevas. A luz manda as trevas para bem longe. O diabo já foi vencido em Cristo, ali na cruz do Calvário. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora é andar na luz. Andar estudando a palavra de Deus, conhecendo esta palavra e sabendo que o inimigo está debaixo dos nossos pés. No sentido de que Jesus já o venceu e nós apenas reivindicamos esta vitória. Vamos então viver em vitória, caminhar em vitória, proclamando que o nosso Deus é maravilhoso, anunciando os feitos de Jesus, as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz. Viva em vitória e saiba que em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Estude a palavra de Deus, estude o livro dos Gideões e ande em vitória. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.